O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes os oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje estamos celebrando a festa de São Tiago Maior, bispo, apóstolo, que foi o primeiro a morrer por nosso Senhor. E a liturgia de hoje nos mostra que as orações sempre são ouvidas e acolhidas por Deus. Quando nós elevamos a Deus, quando nós fazemos uma súplica a Deus, Deus sempre as acolhe e misericordiosamente as atende, mesmo que não necessariamente tal qual nós a apresentamos. O Evangelho de hoje, retirado do capítulo 20 de São Mateus, nos mostra essa realidade, sobre a qual nós iremos nos aprofundar meditando na vida, meditando um pouco a partir da vida de São Tiago. Quem foi Tiago? Apóstolo, irmão de João. Tiago e João, nós sempre, quando lemos as Escrituras e a Escritura apresenta a lista dos apóstolos, nós sempre iremos ouvir Pedro, Tiago e João. Então são os 3 mais unidos a Cristo, e eram tão unidos a Cristo que a mãe de Tiago e João, os filhos de Zebedeu e Salomé, eles que também eram chamados de Boanerges, que tinham um gênio que crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Então a mãe foi a Jesus e pediu que um se sentasse à direita e outro à esquerda de Nosso Senhor. Isto é, ela pediu um privilégio para os seus filhos. E Jesus diz: olha, conceder o lugar à direita ou à esquerda não compete a mim, mas vocês podem beber do meu cálice? E eles prontamente respondem: sim, podemos, sem nem ter muito ideia do que consistia beber o cálice de Nosso Senhor. Isso é tão verdade que os outros 10 ficaram enciumados. Por quê? Porque eles tiveram primeiro a ideia de pedir a Jesus o lugar à direita e à esquerda. Isto é, estavam aqui buscando os seus interesses, buscando privilégios, buscando lugares confortáveis, buscando algo que lhes agradasse a natureza. Meus santos, infelizmente,
não poucas vezes, isso também fazemos. Nós procuramos a Deus, mas procuramos com intenções para aliviar a nossa vida, torná-la mais confortável, mais interessante. Foi isso que fez então Salomé pedir a Jesus esses lugares. Pois bem, então eu dizia no início desta homilia que Deus sempre atende às nossas preces, mesmo que não exatamente nos dando aquilo que pedimos, e Deus atendeu, meus santos. Deus atendeu a prece de conceder um privilégio a Tiago e João. A João, recordemos-nos aqui, que João estava aos pés da cruz, e aos pés da cruz estavam Maria e Salomé. A mãe de João, a mãe de Tiago e João, estava aos pés da cruz. E Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho. Isto é, embora João tivesse uma mãe do lado, Jesus lhe deu uma outra mãe, a mãe de todas as mães. Jesus concedeu a ele a graça de ser filho de uma maneira especial e de guardar a sua própria mãe. Foi um privilégio. Pois bem, não era isso que Salomé tinha pedido? A mãe? Jesus atendeu. E a Tiago, Jesus concedeu a graça de ser o primeiro a, por amor a Deus, derramar o seu sangue. Que Tiago, maior, o mais velho, foi o primeiro apóstolo a derramar o seu sangue por causa de Cristo. E não há maior amor do que aquele que dá a vida. São Tiago foi missionário, foi para a Espanha missionar, evangelizar, e na região ibérica ele não teve muito sucesso na sua evangelização. Converteu, sem sombra de dúvidas, converteu alguns, mas não teve sucesso. Interessante aqui, meu senhor, apenas um parênteses. Quer dizer, o sucesso pelo sucesso não é um critério único para dizer que aquela pessoa seja fiel a Deus. Porque olha, São Tiago não teve sucesso, mas era fiel a Deus, amava a Deus e a Jesus. Pois bem, não teve sucesso, e em meio às perseguições e a pessoas querendo matá-lo, ele volta o seu coração, ele reza a Nossa Senhora, que ainda estava viva. Nossa Senhora, no tempo da morte de São Tiago, no tempo em que São Tiago evangelizava a região ibérica, a Espanha, Nossa Senhora ainda estava viva, e ele rezou a Nossa Senhora, e Nossa Senhora apareceu a ele. É a primeira aparição de Nossa Senhora que foi concedida a São Tiago. Nossa Senhora apareceu a ele em cima de um grande pilar. Daí vem o título de Nossa Senhora, Nossa Senhora do Pilar. Eu tive a alegria de fazer pastoral. Minha primeira pastoral foi na cidade do Pilar, lá nas Alagoas. O pároco era o Padre Ernesto Amintas. Eu trabalhava lá. Estava lá a imagem de Nossa Senhora em cima de um pilar. E Nossa Senhora disse a ele a São Tiago, que ele deveria construir uma igreja, e ele assim fez, colocando a imagem de Nossa Senhora em cima de um grande pilar. E ela disse que ele deveria voltar a Jerusalém, porque lá ele morreria por Nosso Senhor. É interessante, Nossa Senhora o livrou lá na região ibérica, mas a missão dele era derramar o próprio sangue por amor a Nosso Senhor. Meus irmãos, essa é a missão de todo cristão, mas de uma maneira especialíssima de todo sacerdote. Mas aqui eu vou falar sempre, porque eu estou falando para cristãos, não para sacerdotes ordenados, mas não tenham dúvidas que eu estou falando isso para vocês, tendo a mim e aos sacerdotes em mente.
isto é, querer seguir Jesus sem por ele derramar o seu sangue, não é querer segui-lo de verdade. Esse sangue pode ser derramado cruentamente, isto é, de fato, mas esse sangue pode ser derramado nas fadigas, renúncias e lutas cotidianas. Lembrem aqui que João, ele não derramou, ele não foi mártir no sentido clássico da palavra. João, irmão de Tiago, cuja festa estamos celebrando hoje, São Tiago. João não derramou o seu sangue de fato, mas derramou o seu sangue nas renúncias, nos sacrifícios, nas entregas, nas provações. E não há, meus santos, não há um outro caminho para nós. Querer ser cristão sem tomar a cruz de Cristo na própria vida é querer ser uma outra coisa e não discípulo de Cristo. Vejam aqui na primeira leitura de hoje, tão bela, uma das mais belas leituras do Novo Testamento, retirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, em que São Paulo, em meio àquela situação de perseguição, ele e os que creem em Cristo, ele diz: trazemos este tesouro em vasos de barro, para que todos saibam que este poder extraordinário vem de Deus. Isto é, sofremos, mas é Deus quem nos sustenta, porque nós somos afligidos de todos os lados, mas não somos vencidos pela angústia. Isto é, lutas, provações e dificuldades, e Deus nos sustenta. Postos entre os maiores perigos, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Então, este contexto de provação que faz parte da vida de todo cristão, e que Nossa Senhora concedeu a Tiago Maior, a graça de ele morrer na firmeza do amor a nosso Senhor. Hoje, meus santos, estamos celebrando a festa de São Tiago num sábado, né? São Tiago, aquele, repito, que teve a primeira aparição de Nossa Senhora na história. Peçamos a Nossa Senhora também que nos ensine a sofrer. Sim, quando nós pedimos a Nossa Senhora que ela nos ensine a sofrer, nós estamos pedindo que ela nos ensine a amar. Quando nós amarmos de fato a Deus, nós saberemos por Ele sofrer. Nós teremos paciência nos sofrimentos da nossa vida. Nós não teremos a tentação de ser inimigos da cruz. Nós não iremos esfriar na nossa espiritualidade, na nossa devoção, na nossa religiosidade, na nossa fé, quando as provações se apresentarem na nossa vida, porque nós iremos nos recordar de que ali, exatamente naquele sofrimento, se dá a ocasião de eu amar mais a Deus, de eu me unir mais a Deus, porque o discípulo de Cristo é aquele que carrega a cruz. O discípulo de Cristo é aquele que derrama o seu sangue também como Cristo, seja o seu sangue de maneira cruenta, de fato, seja derramando o seu sangue, isto é, gastando a sua vida por amor a Deus. Santo Agostinho, na leitura de ontem, do ofício de ontem, aquele da Liturgia das Horas, aquele livro que todos os cristãos podem rezar, mas na sua grande maioria os padres, né, os sacerdotes, os diáconos e os religiosos rezamos. Santo Agostinho, falando de Cristo, ele diz: por nós, Cristo, diante de ti, sacerdote e sacrifício. Sacerdote, por que sacrifício? Isto é, Jesus Cristo é o verdadeiro sacerdote, porque ele é sacrifício. Ele aqui oferece o sacrifício, e ele aqui se oferece em sacrifício. Nós podemos agora, de alguma maneira, aplicar para nós e dizer:
o cristão é sacerdote, os batizados participam do sacerdócio comum, do sacerdócio real, mas é sacerdote porque se oferece a Deus como sacrifício. Nós que ouvimos muitas vezes as homilias do Padre Paulo, nós ouvimos quantas vezes ele repete, quantas vezes repetiu e quantas vezes repetiu, por exemplo, na sua homilia dos 25 anos, que o sacerdote não é apenas o homem, não é apenas um homem, mas é o sacrifício de um homem. É a fé da igreja. É claro que isto se aplica exuberantemente para o sacerdote, mas isso se aplica para todos nós, para todos os fiéis. Nós precisamos amar a cruz de Cristo na nossa vida. Nós precisamos pedir a Nossa Senhora que nos ensine, assim como ensinou a São Tiago, dizendo qual seria a missão dele. Isto é, a tua missão é ser o primeiro apóstolo a derramar o sangue por amor ao meu filho. Que ela nos ensine também. Nós precisamos aprender a perder a nossa vida por nosso Senhor, porque muitos dos nossos pecados e dos nossos esfriamentos espirituais é porque quando a cruz se apresenta, a gente se revolta e desanima. Quando eu era seminarista, digo isso porque é algo tão recente, e ontem celebramos a missa de 7º dia de Dom Henrique, e eu ia fazer direção espiritual. Isso já era algo, todo dirigido sabia isso, né? Nós, pouco virtuosos, fazíamos até chacota. Nós íamos fazer direção espiritual com os nossos lamentos, né? Querendo ser padre sem sofrer, então, querendo ser padre sem pagar muito preço, então nós íamos lá fazer direção espiritual e íamos nos lamentar, e o Padre Henrique dizia o quê? Dava até raiva. Ele apontava o crucifixo e dizia: meu filho, olhe Cristo na cruz. E aí terminava a direção espiritual, que sempre muito boa, nós nos encontrávamos os outros dirigidos e dizia: e aí, como foi a direção? A cruz, meu filho, a cruz, sempre a cruz. Quer dizer, era isso que ele nos ensinava, porque isso é para todos nós, amar a cruz de Cristo, aceitar se configurar a Cristo. Não há um outro caminho para nós. Nós achamos que existe uma maneira de ser cristão sem passar por dificuldade, sem passar por provação, sem sentir o peso da cruz. E aqui, meus irmãos, procure um exemplo. Se você encontrar um exemplo de um cristão que passou a vida amando a Cristo sem sentir o peso da cruz, me dê, que talvez eu tente segui-lo, mas você não vai encontrar um cristão de verdade, um cristão de fato, que não experimentou a cruz de Cristo, mas ao mesmo tempo que experimentou a alegria de ser configurado a Cristo. Continuemos aqui a primeira leitura de hoje, repito, belíssima, retirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo continua falando, que somos em tudo perseguidos, maltratados, que nós até caímos, mas não ficamos prostrados. E ele diz: de fato, nós somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Isto é, nós morremos para que a morte de Cristo se manifeste em nós e a sua vida também se manifeste em nós. Somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que com Ele morramos, mas para que a sua vida se manifeste na nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, mas sustentados pelo mesmo Espírito de fé, nós dizemos: eu creio, nós cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus
nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E é por causa disso que damos graças. Entende, meus santos? Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, e nós não podemos acolher isso apenas com o intelecto. Nós precisamos acolher isso com o coração, porque isso com o intelecto vocês já sabem. Se você já participa de pelo menos um mês das missas aqui no Cristo Rei, ou se você há pelo menos um mês acompanha as missas por meio da internet, você já deve ter ouvido isso de várias maneiras. Mas saber disso pelo intelecto não é a mesma coisa do que acolher no coração com espírito de fé. Que hoje, meus santos, no dia de São Tiago e também neste sábado do mês de julho, do mês do preciosíssimo sangue de nosso Senhor, peçamos a Nossa Senhora e a São Tiago Maior a graça de sofrer, a graça de amar de verdade nosso Senhor e de amá-lo mesmo com o sacrifício da nossa vida, sabendo que essa é a única maneira de amar verdadeiramente nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.